Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o camisa 10 que o São Paulo desistiu de contratar. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians com projeções esportivas e financeiras para 2025. Bora falar ainda sobre um reforço para a zaga do Vasco, sobre o Palmeiras, quem tem números melhores, Estevão ou Endrick antes de se mudar para o Real Madrid? Para completar, o que impede Luiz Castro de virar técnico no futebol brasileiro? Tem o Peixe bem perto de anunciar seu novo comandante. As últimas do mercado, bastidores, finanças e Gabigol, que acaba de fechar com um patrocinador. Será que isso é impeditivo para que ele se mude para o Cruzeiro? Tem mais uma, quero também cravar sobre o futuro de Fernando Diniz. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar na tela a minha sugestão para esse sábado com jogos do futebol internacional. Tô indo na vitória do Leverkusen em casa contra o Sampaoli, tô indo na vitória do Bayern de Munique em casa contra o Heidenheim e tô indo na vitória do Barcelona fora de casa contra o Betis. Só apostei nos favoritos, se esses três resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$224. Para fazer essa ou qualquer outra fezinha na 1xBet é simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Você sabia que o Fluminense nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque? Desde que os times passaram a se enfrentar no novo estádio Alviverde, foram 10 confrontos com 9 derrotas e um empate. O Fluminense não pode perder no próximo domingo, sob o risco de ser rebaixado para a Série B. Já o presidente Marcelo Teixeira dos Santos afirmou que já contratou um técnico para o Peixe em 2025, certo? O que eu quero acrescentar é que esse treinador é estrangeiro. O nome tem sido mantido em sigilo, até porque ele segue empregado, mas estou atrás de mais informações. Só para completar em relação ao Santos, o Lucas Barbosa, que pertence ao Peixe, está emprestado ao Juventude e é alvo do Vasco e também do Internacional, já tem seu preço definido por uma transferência em definitivo. O Santos quer R$20 milhões. O contrato dele com o Peixe só se encerra em julho de 2026. A saideira do giro de notícias, Isidro Pita, atacante paraguaio do Cuiabá, não é mais alvo apenas do Cruz Maltino, além do Vasco. O Santos e o Bahia de Rogério Ceni também demonstraram interesse. Bora fazer agora uma comparação sobre os números de Estevão, o grande craque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, contra Endrick, antes da mudança para o Real Madrid. Como é que as duas joias da base do Palmeiras se saíram no Campeonato Brasileiro? Número de partidas parecidas. O Estevão disputou 30, o Endrick disputou 31. Como o Estevão também entra em campo no fim de semana, dá para dizer que eles terão o mesmo número de jogos, embora com o Estevão como mais titular. Foram 25 partidas como titular para o Estevão contra 18 do Endrick. Número de gols, 13 gols marcados para o Estevão contra 11 do Endrick. Número de assistências é que chama atenção, 9 para o atual jogador do Palmeiras contra nenhuma de Endrick, que já se mudou pro Real Madrid. Eu queria que você usasse o espaço para comentário para me responder quem rende mais com a camisa alviverde, quem foi mais importante, mais decisivo, o Estevão ou o Endrick. Para mim a resposta é fácil, o Estevão foi mais jogador do que o Endrick vestindo a camisa alviverde. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você tem ideia de quanto é que o Flamengo vai arrecadar com sua terceira colocação no Campeonato Brasileiro? Antes de trazer o número, só uma explicação importante. O Flamengo não pode mais ultrapassar nem Botafogo nem Palmeiras, mas também não pode ser ultrapassado por Internacional e Fortaleza. Então dá para cravar a uma rodada do fim do campeonato que o Fla terminará a competição na terceira posição. E você também sabe que há um pagamento de prêmios de acordo com a classificação final do campeonato. Quanto melhor a sua posição, maior a sua grana. A receita que terá direito o Flamengo com a terceira colocação será de R$43.300.000. Esse valor equivale a pouco mais de um mês da folha salarial. Já havia contado para vocês que o Flamengo desembolsa R$35 milhões por mês com comissão técnica e jogadores.
Só para arrematar, o campeão brasileiro desse ano, que tudo indica será o Botafogo, terá direito a 48 milhões e 100 mil reais de prêmio. Palmeiras, se confirmar a segunda colocação, fica com 45 milhões e 700 mil reais. Jogo de domingo contra o Vitória serve como um cumprimento de tabela, embora tenha um fator especial para o torcedor, a despedida de Gabigol. Bora falar agora sobre o São Paulo com duas informações importantes. A primeira delas, o tricolor desistiu da contratação de um camisa 10, eu me refiro a Luciano Acosta. Na manhã dessa sexta-feira, estava conversando com o Rui Costa, o homem forte do futebol do São Paulo, e perguntei como é que andam as tratativas com o meia argentino de 31 anos de idade que pertencia ao FC Cincinnati. O jogador ficou livre no mercado e pode escolher onde quer jogar. De acordo com o Rui Costa, não existem mais negociações e esse jogador não será contratado. A expectativa dele é de manter o atual padrão salarial de 2 milhões de reais mensais, cifra completamente fora da realidade do São Paulo. Tenho batido nessa tecla de que o tricolor para 2025 vai precisar enxugar sua folha e ser muito mais racional na hora dos investimentos. De qualquer forma, o Luciano Acosta havia feito temporada brilhante com a camisa do FC Cincinnati, 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. Foi o segundo com mais passes para gol em toda a Major League Soccer. Só para arrematar em relação ao São Paulo, informação exclusiva, quero contar para vocês que Eric, atacante que pertence ao tricolor e foi adquirido no fim do ano passado junto ao Ceará, pode voltar para o vovô. Pelo menos é o que pretende o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Estava conversando com ele, perguntando a respeito de reforços para o ano que vem, a chance de o Pulga ser negociado, e eu falei, e o Eric? Resposta do presidente, abre aspas, não fomos atrás, mas deixa acabar o Campeonato Brasileiro que eu vou para cima desse jogador, fecha aspas. O Eric tem contrato longo com o São Paulo, mas não vem sendo tão utilizado quanto se imaginava. Na atual temporada são 36 jogos, com 3 gols e 4 assistências, números bem inferiores à da temporada anterior, com a camisa do Ceará, quando ele jogou 52 vezes, com 18 gols e 13 assistências, atleta que chegou sem custos ao São Paulo. Hoje ele está avaliado no mercado em 1 milhão e 200 mil euros. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Tem zagueiro na mira do Cruz Maltino, pelo menos é o que surgiu de especulação nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O Vasco abriu negociações para contratar Davi Ricardo, zagueiro de 21 anos de idade, que pertence ao Ceará, canhoto, contrato por mais um ano com o vovô. Até tentei conversar com o presidente do Ceará a esse respeito, mas ainda não obtive resposta. Estou até vendo aqui no WhatsApp. Isso, ele ainda não visualizou essa última pergunta que eu fiz. De qualquer forma, dá para contar para vocês que esse foi um dos principais jogadores da Série B. E a busca do Vasco por um zagueiro é das mais antigas. Talvez a maior carência do atual elenco seja justamente o sistema defensivo, com a possibilidade de saída do Léo Pelé, que tem sido oferecido para clubes brasileiros. Essa necessidade da contratação de um atleta para a zaga se torna ainda maior. Hoje, o Davi Ricardo está avaliado em 600 mil euros. Temporada de 46 jogos, 3 gols e 2 assistências, revelado no Fluminense do Piauí e desde 2022 no Ceará. Outros alvos do Vasco para o próximo ano, Isidro Pita, centroavante do Cuiabá, Danilo, lateral direito da Juventus. Há também a busca por um treinador, Pedro Caixin e Paulo Pesolano, são 2 alvos mais acessíveis. Preciso falar agora sobre Fernando Diniz, que vive seus últimos dias como técnico do Cruzeiro. Ainda que a Raposa consiga uma vaga meio inesperada na pré-Libertadores, para isso ele precisaria vencer o Juventude em Caxias do Sul e torcer para que o Bahia no máximo empate contra o Atlético Goianiense em casa. Ainda que essa condição aconteça, Fernando Diniz deve ser demitido logo depois da partida ou na reapresentação, ou melhor, na segunda-feira, no início das férias. O campeonato termina e o Diniz não faz parte dos planos de Alexandre Matos, Pedrinho, BH e companhia. A avaliação de que o trabalho não deu certo, a relação dele com algumas das principais lideranças do elenco não é boa, pelo contrário, é das piores. Por conta dessas circunstâncias, o Cruzeiro optou pelo desligamento do técnico, que vai cumprir esse último jogo e vai ser dispensado a 1 ano do fim do vínculo. Passagem super rápida e ruim do ex-treinador da seleção e também do Fluminense. Só para constatar os números do Diniz no Campeonato Brasileiro: 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas. Você, torcedor do Cruzeiro, contrataria quem para o lugar do Diniz? Na teoria, o Renato Gaúcho seria o nome mais acessível, ele já foi alvo do Cruzeiro antes da contratação do Diniz, mas a ideia de Alexandre Matos, Pedrinho, BH e companhia é fechar com um treinador estrangeiro. Bora falar agora sobre Gabigol, que nas últimas horas se tornou embaixador do Viva Sorte. Viva Sorte é um patrocinador muito forte,
que tem investido na divulgação dos seus produtos. Você compra uma rifa, um valor, e participa de uma série de sorteios. Só para vocês entenderem, o Viva Sorte é patrocinador de vários programas de TV e também tem comprado name rights. Foi assim na Vila Belmiro, tem uma parceria também com o São Paulo, enfim, investindo pesado no futebol. E o Gabigol acaba de se tornar embaixador do Viva Sorte. Foi o suficiente para que vários torcedores santistas se animassem com a chance de o Gabigol virar reforço do Peixe. Tudo porque quando o Santos ofereceu 2,5 milhões de reais de salário para que o Gabigol se torne reforço santista a partir de 2025, a maior parte dessa grana viria justamente de um aporte financeiro do Viva Sorte. O que eu fiz? Entrei em contato com o Júnior Pedroso, o empresário e representante do Gabigol, e perguntei: esse acerto do Gabigol com o Viva Sorte é um indício de que ele pode abrir mão do acordo com o Cruzeiro para jogar no Santos? Resposta do Júnior Pedroso, abre aspas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, fecha aspas. O Júnior Pedroso até deu risada dessa especulação. O que eu tenho de informação é de que o Gabigol de fato está fechado com o Cruzeiro e deve ser anunciado como reforço nos próximos dias, assim que o Campeonato Brasileiro acabar. É legal contar também que o Gabigol já programou uma entrevista coletiva para segunda-feira, dia seguinte à sua despedida com a camisa do Fla. Ele havia solicitado aos dirigentes do Flamengo que lhe entregassem o microfone durante a despedida que vai acontecer nesse domingo dentro de campo. Preocupada com o que o Gabigol poderia dizer, a diretoria do Flamengo vetou esse microfone ao atacante. Preciso te explicar agora o que atrapalha a volta de Luiz Castro ao futebol brasileiro, e olha que interessados não faltam. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Vasco são alguns daqueles que já abriram negociações. Mas o Luiz Castro tem muito dinheiro a receber até junho de 2025, era quando terminaria seu contrato com o Al Nassr na Arábia Saudita. Você lembra que o técnico português, que já passou pelo Botafogo, foi demitido no mês de setembro. E o acordo dele com o Al Nassr prevê o pagamento de 3 milhões de reais mensais até junho ou até que ele se empregue novamente. Então, pro Luiz Castro vive uma situação cômoda. Se ele continuar desempregado, ele tem 3 milhões de reais até junho do ano que vem. 3 milhões multiplicado por 7, e a gente está falando de 21 milhões de reais sem fazer esforço. Se ele se acertar com qualquer clube brasileiro, ele deixa de faturar esse dinheiro. Mas, Nicola, ele passaria a ter um salário no futebol brasileiro, certo? Certo, mas vai ganhar menos e vai trabalhar. Os clubes que tenham procurado têm sugerido salários entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você faria se estivesse no lugar do Luiz Castro. Você voltaria a trabalhar para ganhar menos do que você ganha sem fazer qualquer esforço, ou esqueceria essa história e seguiria desempregado, mas com salários bastante altos? Só para completar, o Luiz Castro chegou a dar uma entrevista recentemente e disse, abre aspas, felizmente ao longo desse tempo tem havido várias abordagens. Aquilo que posso dizer nesse momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem, fecha aspas. Mas nessa mesma entrevista, o Luiz Castro chegou a dizer que se pintar um projeto que de fato mexa com ele, e por projeto nem é só dinheiro, mas é projeção, é disputa, é competitividade, é um trabalho bacana, ele pode abrir mão dessas férias forçadas com 3 milhões de reais por mês garantidos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Preciso te contar sobre as metas do Timão para 2025. O orçamento para o próximo ano já está pronto. E o Corinthians esportivamente pretende chegar à semifinal do Campeonato Paulista, às quartas de final da Copa do Brasil, às oitavas de final da Libertadores da América e estar pelo menos entre os 8 primeiros colocados no Brasileirão. Tá? Previsão de receita bruta de 795 milhões de reais, uma arrecadação menor do que aquela que o Corinthians se habituou a ter, de algo na casa de 1 bilhão de reais. Para bater esses 795 milhões, o Corinthians precisará vender 181 milhões de reais com atletas. A expectativa de faturamento com direitos de transmissão é a maior de todas. Cerca de 340 milhões de reais somente com venda dos seus direitos nas competições que o Corinthians participa. Só para complementar, é importante contar que se esses números baterem, o Corinthians pode fechar com um superávit de 34 milhões de reais. Também está projetada uma redução nas despesas de 20%. Quero, antes de encerrar o vídeo, contar um pouquinho, fazer uma atualização sobre a vaquinha virtual para a Arena Corinthians. Última vez que eu fui atualizar, já eram 27 milhões e 400 mil reais doados em quase 9 dias de campanha. Mas, importante destacar que depois de um início muito bom, os números de doações têm caído. Foram mais de 15 milhões de reais nos 2 primeiros dias. E na última semana, menos de 15 milhões de reais. É por conta dessa queda no número de doações que já era prevista que o Corinthians, ou melhor, que os organizadores dessa campanha preparam uma série de ações
que vão se utilizar de ações relacionadas a bancos, mas também com figuras públicas, entre elas Luciano Huck. Para arrematar sobre essa história, é só contar que foram mais de 578 mil pessoas que já doaram para a campanha. Você, corintiano, pensa o que sobre esse número 27 milhões e 400 mil reais? Esse valor equivale a menos de 4% daquilo que é estimado para arrecadação, para que o estádio seja realmente quitado. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta às 7, tem programa do Nicola. Tchau!